com Jesus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, isso não é clichê. Isso não é teoria motivacional, nem autoajuda. Isso é a palavra de Deus. É a Bíblia quem diz. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nele nós vivemos e nos movemos e existimos. Ele é a razão do nosso viver. Haja o que houver, aconteça o que for, seja onde for. Vamos dizer juntos? Diga comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora vamos todos juntos. Haja o que houver, aconteça o que for, seja onde for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O maior patrimônio que nós temos nesta vida, o maior patrimônio que nós temos nesta terra é a nossa casa. Isso também não é clichê, isso não é figurinha, não é meme, isto é palavra de Deus. A maior, a primeira, a mais importante instituição da face da terra é a família. E é bom a gente saber que a igreja, pastor, e a igreja? A igreja é família. A igreja é a família maior. A igreja é o conjunto de famílias. E Paulo, apóstolo, diz que nós somos membros de um mesmo corpo. Da mesma forma que o coração, os pulmões, os rins, o fígado são membros do nosso corpo, da mesma forma, nós somos membros da igreja. E a nossa família, se serve ao Senhor, é membro da igreja. E a igreja é família de sangue. Diga assim, eu creio que a igreja é família de sangue. O sangue de Jesus. O que nos une, o que perpassa entre nós e sobre nós é o sangue de Jesus. Nós somos lavados, redimidos, purificados no sangue de Jesus. Então é bíblico, é teológico dizer que nós temos o mesmo DNA. Nós temos o mesmo DNA. O DNA do sangue de Jesus. E Paulo, apóstolo, escrevendo aos Romanos, diz que nós recebemos isto pelos méritos do Senhor. Fomos adotados por Deus na pessoa do seu Filho perfeito, Jesus Cristo. Louvado. Isto é para saudar a igreja nesta manhã, do último dia do ano de 2023 e naturalmente fazendo um balanço. Não tem dúvida, passagem de ano é um marco. Da mesma forma que foi um marco quando eu completei 60 anos de idade, e aí a nossa irmã Emanuele Ribeiro me deu de presente o cartão da SMTT da vaga de idoso. Pense num presente que eu não canso de agradecer. É um presente que me acompanha todo dia, que me acompanha. Pense, toda vez que eu vou num estacionamento eu lembro, já fiz 60 anos, já vou para 65 e eu tenho um presente, o cartão da vaga de idoso. Não parece, mas meu amor já vai ganhar o cartão dela também. Manel Ribeiro, lembre a Emanuele para providenciar o cartão de Sheila, viu? Eu não acredito. Eu acho que ela tem menos de 50, mas ela diz que é 60. Não parece. Louvado seja Deus por isso. Eu falo que ela nem se preocupa, ela conta com muita alegria os anos de vida que Deus tem lhe dado. Louvado seja Deus. Mas nós vamos orar antes de refletir. Deixa eu ver se eu me acho aqui. Rômulo e equipe de louvor, nós vamos ter um momento de oração e em seguida nós vamos ter um cântico que vocês escolham aí, por favor, tá? Será que nós precisamos orar, irmãos? Será que nós precisamos interceder? Eu disse que passagem de ano é um marco, da mesma forma que foi um marco quando eu completei 60, é um marco quando a gente completa um ano, mais um ano de vida, é um marco quando a gente recebe uma promoção, quando a gente é aprovado no vestibular. É um marco quando chegam os netos, não é, Apolônio? É um marco quando se recebe a família em casa.
É um marco quando nos reencontramos, não é, Jairo e doutora Mariana? É um marco. Nós vivemos de totens. A Santa Ceia é um memorial. A Santa Ceia que fica naquela mesa é um memorial. A recepção de novos membros, olha, tantos novos membros vamos receber hoje, para a glória de Deus, é um marco na vida do membro e na vida da igreja. Não é, presbítero Levi? É um marco. A plantação de igrejas, a construção de novos templos, a plantação de igrejas é a missão da igreja. Ronaldo Lidório diz, à luz da Bíblia, muito pertinentemente, que a missão da igreja é morrer. E ele fala isso baseado em João 12, 24, quando Jesus disse que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. É a lei da agronomia, não é, doutor Jairo? É a lei da agronomia, a gente tem que semear, a semente vai morrer e vai florescer, vai germinar. Então a missão da igreja é morrer para nós, irmãos. Morrer, negar-nos a nós mesmos, anular-nos a nós mesmos, para que Cristo, que é tudo em todos, nos faça florescer plantando igrejas. A gente abre mão de conceitos e preconceitos, e hoje, pela graça de Deus, nós temos congregações em Socorro, Capela, Japoatã, Barra dos Coqueiros, Zona de Expansão, Aruana, Rosa Elze, São Cristóvão, né? E a próxima meta, depois de Rosa Elze, é Marcos Freire, também em Socorro, plantar igreja, investir em obreiros, investir em pastores. Nós aprendemos muito no seminário que uma das características de uma igreja saudável é produzir novos obreiros. Nós temos nossos missionários, Ronaldo e Rossana Lidório, Vinícius e Andréia, Marcelo e Claudinha, Chico e Rose. Nós temos aspirantes ao ministério, candidatos a ir para o seminário, Stefânio Fonseca e Miguel Benques, louvado seja Deus. É uma das características de uma igreja saudável, plantar igrejas. Algumas delas, né? Plantar igreja, formar novos pastores, crescer recebendo novos membros. Louvado seja Deus por isto. Que Deus nos encha da sua graça. Mas este momento de marco, esse momento de passagem de ano, deve ser um momento de reflexão, como bem falou o nosso liturgo, o nosso dirigente Thomas Barbosa. É um momento de reflexão, é um ciclo que se vai e um ciclo que se vem, e nós devemos, sem sombra de dúvida, estar aos pés da cruz, estar aos pés do Senhor. A palavra diz que nós devemos submeter-nos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno nos exalte. A palavra diz que todos os nossos planos devem estar em sintonia com a vontade de Deus. Por isso e para isto nós precisamos nos render a Ele, estar aos seus pés, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Entrega o teu caminho ao Senhor, não a nós, não a terceiros, não à sorte, não ao acaso, não a uma religião, mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A Bíblia diz que o Senhor assiste aos enfermos no leito da sua enfermidade, e na doença o Senhor lhe afofas a cama. Salmo 41, versículo 3. Eu estou citando isso para mostrar que uma das maiores crises que a gente enfrenta é a doença, a enfermidade. Mas mesmo na doença, mesmo na enfermidade, a palavra diz que o Senhor assiste o doente na sua doença e afofa o leito da sua enfermidade. Nós temos irmãos enfermos, o reverendo Ronaldo Lidório, nós estamos orando e continuamos orando por ele. Graças a Deus, nessa quarta sessão de quimioterapia, ele reagiu bem melhor do que nas outras.
está indo bem com a graça de Deus, resposta das nossas orações. A nossa irmã Josefa Olga, Ronaldo Lidório em Manaus. A nossa irmã Josefa Olga, aqui na UTI do Hospital Primavera. A nossa irmã tem 92 anos e o seu caso é gravíssimo. Nós oramos para que o Senhor afofe o seu leito, para que o Senhor a assista na sua enfermidade. Mas nós vamos orar também por nós, pelas famílias, orar pela vida comum no lar, orar pelo relacionamento conjugal, orar por nós, pela nossa família. Se você sentir liberdade, você podia juntar-se com quem está aí ao teu lado, assentado mesmo. Você pode juntar-se com alguém. Se você não tem alguém ao teu lado, procure alguém aí. E de 2 em 2, oremos. Oremos agradecendo pelo ano de 2023. Oremos pedindo pelo ano de 2024. Oremos pela nossa família. Oremos pela nossa vida conjugal. Os filhos oram pelos pais. Os cônjuges oram por si, cada um por si não. Oram mutuamente um pelo outro e oram pelos filhos e oremos pelos irmãos que estão enfermos. Em especial, reverendo Ronaldo Lidório e nossa irmã Josefa Olga. Oremos, irmãos, de 2 em 2. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Graças te damos, Senhor, por mais um ano que o Senhor nos concedeu. Graças te damos pelo teu socorro bem presente, pela tua mão a nos guiar, a nos amparar, a nos defender em todo tempo. Graças te damos pelos livramentos, graças te damos por aquilo que o Senhor tirou de nós, por aquilo que o Senhor nos deu. Graças te damos pela tua intervenção em nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos o teu agir, mas o Senhor sempre age em nosso favor, em nossa defesa. Ó Deus, pedimos que não nos permitas cair em tentação, não nos permita cometer os mesmos erros de 2023, dá-nos uma nova vida em 2024, uma vida de comunhão, de intimidade, uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de arrependimento, uma vida de comunhão, de submissão a Ti e a Tua palavra. Ó Deus, abençoa as nossas famílias aqui representadas, abençoa a vida conjugal, abençoa a vida comum no lar de cada um. Ó Deus, guarda os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos netos, defenda-os deste mundo mau, defende as crianças, Pai. Abençoa as nossas crianças. Ó Deus, defende as nossas crianças, Senhor. Abençoa-as. Ó Deus, abençoa os enfermos. Em especial te pedimos pelo teu servo, reverendo Ronaldo Lidório. Cura o teu servo e continua usando, ó Deus, para a glória do Senhor. Ó Deus, afofa o leito da tua serva Josefa Olga. Assista em sua enfermidade. Toma em teus braços, Pai. Dá-lhe a paz do Senhor. Eu te peço, Senhor, assim também pelos demais enfermos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim.
e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Cante isso. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Irmãos, vamos abrir o texto sagrado, a palavra de Deus, em Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Nós vamos fazer essa leitura. André, coloque esse texto aí para mim, por favor. Filipenses 3, 13 e 14. E vamos fazer essa leitura. É o texto que nosso irmão Thomas já leu no início deste culto. Vamos reler. Vamos juntos? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Diga comigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo-me dos meus erros, das minhas teimosias, das minhas desobediências,
dos meus pecados. E olhando para Cristo, seguir a Cristo, sem olhar para trás. Aleluia! Louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Agora, aí, prossigo para o alvo. Diga comigo, prossigo para o alvo. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, quando chamou os discípulos, e Jesus é o mestre dos mestres, o pedagogo dos pedagogos, o Senhor dos senhores, o pastor dos pastores, Ele é o único Deus, Ele é o único Deus, Ele da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um só Deus, que subsiste em três pessoas, que a nossa mente jamais entenderá, que a ciência jamais explicará. Mistério de Deus. Eu creio que nem lá no céu nós vamos entender, claro. Nós seremos apenas servos. Jamais chegaremos sequer perto da glória excelsa da sua inteligência, embora estejamos lá na glória do céu. Mas Jesus, quando chamou os discípulos, Ele deu ordens claras, como por exemplo esse texto. Dá para ler? Vamos ler juntos? Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a sua mãe, e a mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz, vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro a calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Que palavra! Só podia ser de Jesus. Jesus nos exorta a sermos prudentes, a sermos sábios, a calcular antes de tomar qualquer decisão, a não fazer nada sem ponderar os prós e os contras, a não fazer nada sem calcular, sem procurar entender, saber se temos ou não condições de realizar. O mesmo, claro, Jesus está falando da nossa vida espiritual. E Jesus se serve, Jesus toma como exemplo, como modelo, a vida material, a vida secular. Ora, na vida espiritual, quanto mais. O que Jesus está dizendo é, se você tem cuidado de si, se você se alimenta, se você cuida da saúde, se você cuida do teu dinheiro, se você agradece a Deus pelo teu emprego, pelo teu salário, pela tua casa, pelo teu vestir, pelo teu alimento, quanto mais você deve cuidar da tua vida espiritual, da comunhão com Deus, da comunhão com o Senhor. Você vai concordar comigo, e eu já falei isso no início, que não tem presente melhor para nós do que a família. Estar com a família. Ser família é a nossa essência, a nossa razão de existir. E quanto nós temos que defender a família. Quanto nós temos que lutar pela família. E nesse bojo, nesse conjunto de agradecer a Deus, de reconhecer a nossa total dependência de Deus, de reconhecer que o homem não é nada sem a graça de Deus, impõe-se sobre nós justamente essa vocação que Jesus nos dá, de sermos discipuladores, de abrirmos mão de tudo que possa nos impedir de realizar a obra de Deus. A obra de Deus é prioritária. E o Senhor nos chama, o Senhor diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos viver de tal maneira que o mundo, olhando para nós, veja Cristo em nós. Quando as legiões romanas, isso aconteceu várias vezes, quando as legiões romanas, e uma legião normalmente era de 6.000 soldados, quando as legiões romanas iam para massacrar os cristãos, para matar os cristãos, e faziam isso,
Muitas vezes, legiões se converteram ao Senhor Jesus, vendo o amor dos irmãos em Cristo. E eles diziam: vede como eles se amam. A gente matando, a gente martirizando, e eles rogando por nós. E eles orando por nós, como Jesus fez. Como Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, fez. Senhor, não lhes imputes esse pecado. Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. O que a Bíblia ensina é que nós devemos viver Cristo. Então, dependendo de Cristo, que o ano novo, o nosso alvo, as nossas metas sejam conforme a vontade de Deus, somente. Não nossa teimosia, não nossas idiosincrasias, não nossas manias, essas coisas são mundanas. O nosso maior inimigo é o nosso eu. Não foi Freud quem disse isso, foi Deus quem disse. Quando Jesus nos chama, Ele diz: quem quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Abra mão de si, dos seus conceitos e preconceitos. O homem sábio é aquele que confia a sua vida aos cuidados de Deus, a fim de ser exemplo de dignidade, de honra, de harmonia e de santidade, sempre refletindo a paz e a bondade de Deus. É como nós cantamos agora: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Ai do homem que imagina que precisa ser reconhecido por alguém, que precisa de aplausos. Nós não precisamos, o servo de Deus não precisa. Até porque Deus diz que a glória dele, Ele não dá a outrem. Só Deus é digno de ser louvado, adorado, glorificado. Muito bem, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Que palavra! No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Claro que Salomão não está falando de farra, Salomão não está falando de orgia, Salomão está falando de uma vida condizente, uma vida digna, uma vida farta, uma vida da providência divina na nossa vida. Comer, beber, ter o pão de cada dia, ter o sustento, ter a sua casa, ver os seus filhos à roda da sua mesa, Salmo 128, estar em comunhão com a família, em comunhão com os irmãos, semeando o evangelho, semeando a paz. Então nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Ei, você já parou para agradecer a Deus pelo trabalho? Pelo salário? Pelo soldo? Pelo prolabore? Pela aposentadoria? Pela pensão? Nós tivemos uma secretária doméstica lá em Itabuna, Marisete, e todo dia, Marisete era pobre de maré, descia, uma vida difícil. O marido era um mala. O marido dela era o meu apelido de Pinguinho. Era Pinguinho. Tem Pinguinho aqui. O marido de Marisete era Pinguinho. Pinguinho é o rapaz que lava o carro aqui. E Marisete sofria. Mas nunca Marisete chegava lá em casa com cara feia, com cara embrunada. Ela se tornou membro da nossa igreja. Toda vez que ela chegava de manhã, eu perguntava: bom dia, Marisete. Ela: bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo bem, porque eu sou rica das graças de Deus. Eu sou rico das graças de Deus. Você é rico, você é rica das graças de Deus. Então descansemos na graça. Descansemos, louvemos a Deus por 2023. E louvemos a Deus pelo que o Senhor vai nos dar em 2024. Com certeza Ele vai nos dar o céu. Com certeza Ele vai nos dar o céu. E se Ele se agradar de nós, Ele vai fazer com que nós sejamos daqueles que vão vê-lo nas nuvens. E seremos arrebatados, quem sabe, em 2024. Eu não estou dizendo que vai ser, mas o que eu estou dizendo é que a Bíblia manda que nós devemos nos preparar. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É o versículo-chave da nossa igreja 2024. Então, prossigo para o alvo.
O que Salomão disse nesse texto que nós lemos é que a verdadeira alegria só existe quando andamos conforme a vontade de Deus. Diga comigo, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, a verdadeira realização só existe quando andamos conforme a vontade de Deus. E Deus fala conosco pela palavra, Deus fala conosco pelos irmãos, Deus fala conosco no louvor, Deus fala conosco através de conselheiros, Deus fala conosco. Uma das boas coisas que aconteceu na minha vida foi um conselho que eu recebi do presbítero Alfeu. Presbítero Alfeu, o pai de Alfeu. Alfeu, presbítero Alfeu, hoje é pastor. Então, quando eu conheci Sheila, 1986, aí eu falei para ele que eu estava trocando correspondências com uma jovem que eu havia conhecido, e eu conheci Sheila pregando o evangelho lá em Paulo Afonso, e ela estava aí no auditório. E só vi assim, pronto, e a gente ficou trocando correspondências, graças a seu Zé Luiz, o pai de Ivan, foi ele o culpido, seu Zé Luiz. E eu falei então para Alfeu, eu estou em correspondência, Alfeu disse, meu pastor, tenha calma, ore, reflita, e peça a bênção de Deus na tua vida. Se for da vontade de Deus, o Senhor vai dar calma e paz ao teu coração, e o Senhor vai te dar essa moça como tua esposa. Irmãos, literalmente eu parei, descansei, e parei de mandar carta para Sheila. E sim, detalhe, essas cartas eram de amigos, como amigos, não tinha nada de namoro. Era carta de amigo, carta de pastor para ovelha, assim. E aí eu parei. E ela também parou. Como eu não mandei mais, ela também não mandou. Depois de 3 meses, pela graça de Deus, a gente voltou a se corresponder. Mas esse tempo de 3 meses foi um tempo de calma, um tempo de paz, um tempo do tratar de Deus conosco, ensinando-nos a descansar nele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes. Nunca se impaciente, irmão. Nunca tome decisão precipitada. Nunca tome decisão sem pedir conselho. Nunca tome decisão sem pedir conselho. E se por acaso cometeu algum erro, reconheça. Reconheça. Peça perdão. Peça perdão e creia que Deus é misericordioso para nos soerguer. Ele é poderoso para nos restaurar. Então, nós estamos estudando isso tudo foi introdução. A carta de Paulo aos Filipenses, ela foi escrita na sua primeira prisão, lá em Roma, entre os anos 61 e 62, e faz parte do conjunto chamado As Cartas da Prisão, que são Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. A segunda epístola a Timóteo é a última carta escrita por Paulo na sua última prisão, de onde ele saiu para sofrer a pena de morte. Filipos era uma importante cidade, colônia romana, era um centro militar romano. Então, uma cidade imperial, era uma fortaleza. Era uma cidade que ostentava orgulho, arrogância, vaidade, soberba. Era uma cidade em que os seus cidadãos se achavam a última Coca-Cola do deserto. Era uma cidade arrogante. E você vai perceber, um bom dever de casa é você ler a Epístola de Filipenses. É uma das mais fascinantes. O tema de Filipenses é alegria. É alegria. É uma leitura gostosa, uma leitura fácil, uma leitura que nos enche de alegria mesmo. É fantástico, Filipenses, né? Paulo escreveu essa carta para agradecer por uma oferta que a igreja lá em Filipos havia mandado para ele. Ele plantou a igreja de Filipos 10 anos antes de enviar essa carta. A igreja soube que ele estava preso, levantou uma oferta e mandou para ele. Resposta dele é essa carta de Filipenses. E o versículo-chave é este, um dos versículos que nós precisamos memorizar. O versículo-chave, Filipenses 1, 27. Vamos ler juntos? Vamos juntos? Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros
que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que dá vitória é o Evangelho. O que dá paz é o Evangelho. A felicidade, a alegria que os incautos procuram no mundo, nas orgias, nas farras, nas religiões, ela só existe em Deus. Só existe no Evangelho. Detalhe, o Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Paulo defende essa tese no primeiro capítulo da Epístola aos Romanos. Ele prova que o Evangelho é Cristo. Então, quando nós diz que vivemos o Evangelho, vivemos Cristo. E o Evangelho são as boas novas de Deus para nós. Boas novas na minha vida, para que eu tenha paz do Senhor. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que os montes desabem sobre mim, ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o meu Deus jamais me abandonaria. Jamais me abandonará. Então, viver por modo digno do Evangelho, lutando juntos pela fé evangélica. Certamente, a nossa maior oração como igreja é que vidas sejam convertidas, né? Certamente, a nossa maior oração como igreja é que vidas sejam convertidas, que haja conversões, famílias se convertam, vidas sejam transformadas. Eu oro sem cessar pela volta dos filhos pródigos. Os filhos pródigos, os maridos pródigos, né? Aqueles parentes que estão afastados, estão na condição do filho pródigo. Eu oro para que eles voltem, para que eles lembrem-se de que na casa do Pai há fartura, a vida em abundância, a paz que ele não encontra no mundo. A paz não está em Heineken, a paz não está na cerveja, a paz não está na bebida, a paz não está no Réveillon, a paz não está no carnaval, a paz não está no sexo, a paz está no Senhor Jesus. E detalhe, só se vive bem, só é feliz em todas essas áreas, no sexo, nas finanças, no lazer, nos passeios, na profissão, no relacionamento fraterno, no relacionamento com amigos, no trabalho, na profissão, em tudo. Só vai bem quem anda na fé evangélica. Isto não é forçar a barra, isto é a verdade. Isto é a verdade. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo, então, enfatiza nessa carta a providência divina no controle de tudo e de todos. Paulo está dizendo, lembrando aos irmãos lá em Filipos, a segurança não está no Império Romano, a segurança não está em viver uma cidade que é uma fortaleza, uma cidade que é uma potência militar, uma potência econômica. A segurança não está no mundo, a segurança está na divina providência. Diga comigo, a segurança está na divina providência. Lembremos-nos, nós não somos obras do acaso. Nós não somos produtos da osmose. Nós somos produtos do querer e agir de Deus. Nós somos criação de Deus. Nós não somos obra do acaso, de uma evolução. Não, a Bíblia diz que do nada Deus criou o universo. Do nada Deus criou o universo. Nós somos criação de Deus. E de toda a criação, nós somos a perfeição. Porque Deus nos fez à sua imagem, à sua semelhança. Deus nos fez para administrar toda a criação. Daí a inteligência do homem. Então, Paulo enfatiza a providência. Quanto aos infiéis, Paulo lembra que o destino desses é a perdição. O seu Deus é o seu ventre. Ou seja, o que está no versículo 19 deste capítulo 3. O seu Deus é o seu ventre. As pessoas que vivem para si somente. As pessoas que pensam que tudo se acaba na sepultura. As pessoas que pensam que há uma reencarnação. Que engano, que loucura. A Bíblia diz que há uma só vida. E essa vida é passageira.
e todos os homens estão destinados à morte, e o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Todos nós vamos prestar contas diante de Deus, mas a Bíblia também diz que Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor, enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvar todo aquele que nele crê, levando-nos para o céu. Então Paulo lembra que o viver é Cristo e o morrer é lucro. É a certeza do crente, é a certeza que Jesus nos dá na sua ressurreição. A cruz ficou vazia, como está esta cruz aqui, vazia. É o símbolo da vitória dele sobre a morte. É a garantia de que na ressurreição dele, os fiéis já ressuscitamos. Diga assim, se você tiver liberdade. Se você tiver liberdade, diga comigo. Eu creio que na ressurreição de Cristo, eu também já ressuscitei. Por isso que a verdadeira teologia bíblica afirma que a salvação é um dom irrevogável. Deus não dá para tomar. Não se perde a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. É o que os reformadores chamaram, à luz da Bíblia, de perseverança dos santos. É dom de Deus, é graça. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Então, após afirmar que o céu é incomparavelmente melhor do que a vida terrena, dizer que devemos aproveitar ao máximo a vida terrena, a fim de tudo fazer para ganhar almas para Cristo, é a tônica de Paulo. Afirmar que devemos imitar a Cristo, considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, Paulo insiste no tema da soberana vocação. Está em Cristo. Vamos ler juntos? Está em Cristo hoje e na eternidade, que enquanto o céu não chega, façamos da nossa vida um exemplo do céu. É uma boa frase para você mandar aí pelo WhatsApp. Manda para os amigos, manda para os grupos. Está em Cristo hoje e na eternidade, enquanto o céu não chega, façamos da nossa vida um exemplo do céu. Que o nosso lar seja lar de amor. Que o nosso pensar seja o pensar de Cristo. Então, na família, no relacionamento conjugal, com os filhos, entre os irmãos, na igreja, no trabalho, em tudo. Deixemos transpirar o bom perfume de Cristo em nós, como diz Paulo. Então, Paulo enfatiza a necessidade da santificação. Paulo destrói todo o princípio de arrogância ou vaidade, muito característicos daquela cidade de Filipos, aquela cidade imperiosa, aquela cidade arrogante, aquela cidade soberba, aquela cidade egoísta, aquela cidade narcisista. Eu tenho pensado muito e estudado muito sobre esse tema nos últimos dias. Toda hora eu quero consertar o óculos. Meu doutor, tá tudo bem, viu, doutor? Cadê Alan? Cadê Alan? Alan, tá por aí, Alan? Ô, Alan, tá tudo jóia. Eu estou te vendo com novos olhos. Muito bem. Mas toda hora eu tento consertar o óculos. Onde era que eu estava? É bom para saber se os alunos estão ligados. Hã? Ah, sim, estudando sobre narcisismo. Narcisismo. E é incrível. Quanto mais os anos se passam, mais a humanidade vai ficando narcisista. Aí eu fui olhar tanto à luz da psicologia como à luz da Bíblia, principalmente, e eu percebi, eu vi que o narcisismo é tão antigo quanto Lúcifer no céu. O que fez com que Lúcifer se rebelasse contra Deus e tentasse ser igual a Deus foi que ele se achou. Foi o narcisismo. O que fez com que Eva e Adão caíssem no conto da serpente, que é o próprio Satanás, foi o narcisismo. Prove. Você vai ser semelhante a ele. Você vai ter o conhecimento que ele tem, a ciência que Deus tem. Não, pode provar, vocês não vão morrer, não. E Eva e Adão se acharam. Irmãos, narcisismo é uma teimosia. É a ideia de pensar
que nós temos a resposta. Pior, narcisismo é uma praga que o diabo coloca na nossa mente e ele nos ataca. Não se escandalize, não. Quando Jesus foi orar, antes de iniciar o seu ministério, e Jesus programou um retiro espiritual de 40 dias e 40 noites, orando e jejuando. Quem foi que foi junto com Jesus? O adversário. Jesus lá orando e jejuando, e o adversário tentando. E tentando como? Citando a Bíblia. E como foi que Jesus repeliu o demônio? Citando a Bíblia. Está escrito. Apeguemo-nos à Bíblia. Então, Satanás tenta injetar na nossa mente, e às vezes até consegue, porque ele é persuasivo. O nome Satanás significa literalmente adversário, acusador. Então, ele é adversário, ele é acusador. Aí ele fica jogando na nossa mente que a gente pode fazer alguma coisa. Que a gente pode fazer alguma coisa. Que a gente deve fazer alguma coisa. Claro, esse é alguma coisa sempre contrário à vontade de Deus. Mas alguma coisa que nos dá prazer. Alguma coisa que enche o nosso ego. Alguma coisa que afaga o nosso ego. Seta maligna. Indução maligna. Faça isso. Faça aquilo. Vai dar certo. É a minha vontade. É o meu jeito. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Vou ser sempre assim. É essa praga que Paulo resumiu de forma magnífica quando disse: o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer este faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Há uma luta terrível da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Nós vivemos essa luta, nós vivemos essa crise em nós. O inimigo tentando nos perverter. Ele fez isso com Abraão, ele fez isso com Jacó, ele fez isso com o rei Davi. Pense na tentação que Davi sofreu e caiu. Ele fez isso com Salomão. Mas a Bíblia registra essas histórias para que a gente tenha juízo, para que a gente aprenda, para que a gente não cometa os mesmos erros. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo está dizendo: eu quero buscar o alvo, eu quero alcançar o alvo, eu quero viver pelos benefícios da ressurreição de Cristo, e eu estou lutando para isso. Eu não posso me ensoberbecer. Lembra que eu falei no início que a cidade de Filipos era uma cidade imperiosa, arrogante, vaidosa, e essa mácula, essa nódoa, essa tentação atingia também os membros da igreja. Então, a dedução lógica dessas palavras de Paulo é que um espírito de soberba estava acontecendo na igreja em Filipos. Uns estavam se achando. Por isso que ele vai dizer neste mesmo capítulo que ele tem experiências com Deus. Ele chegou até ao terceiro céu, mas ele não se ensoberbecia com isso. Veja aí os primeiros versículos de Filipenses. Filipenses 3. Aqui, Filipenses 3, muito bem, o versículo 4, André, por favor. Aí, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Você percebeu? Paulo detecta que há um espírito de vaidade, um espírito narcisista, um espírito de soberba na igreja em Filipos. Aí como que ele chama para a briga. Ele diz: vamos lá, vocês estão se envaidecendo por isso. Agora, quem são vocês? Mas ele está mostrando a humildade. Eles não são nada. Mas se vocês estão pensando que são alguma coisa, olha o meu currículo. Meu currículo é esse. Mas eu não me ensoberbeço. Paulo vai na mesma linha do maior de todos os homens. Você sabe quem é o maior de todos os homens?
nenhum outro vai ultrapassá-lo. O maior de todos os homens da história, abaixo de Jesus, quem é? João Batista. João Batista. Foi Jesus quem disse. Jesus disse, dos nascidos de mulher, nenhum há maior do que João Batista. E no entanto, João Batista olhou para Jesus, e no contexto eles eram primos, 6 meses de diferença da idade um para o outro, né? Viviam ali em Nazaré. Jesus carpinteiro, com certeza, até os 30 anos, Jesus trabalhou com José, seu pai, como carpinteiro. E de repente, naquele contexto, João Batista olha para Jesus e diz, convém que ele cresça e que eu diminua. E a gente sabe na história que João Batista é o precursor de Cristo. João Batista é o profeta que faz a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Depois de 400 anos sem Deus levantar profeta, Deus levantou João Batista. João Batista era da linhagem sacerdotal. Ele seria o sucessor imediato de Zacarias, seu pai. Ser sacerdote era o cargo máximo em Israel. Mas João Batista abriu mão de tudo isso para sair pregando a vinda do Messias, o ministério do Messias. Então que a gente imite homens como Paulo, homens como João Batista. Paulo adianta e acrescenta. Vamos dizer juntos? Juntos? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E vamos correr para o alvo igual a Ayrton Senna. Paulo então lembra que embora ainda não tenhamos alcançado a ressurreição e a glorificação, contudo, já fomos justificados e regenerados em Cristo. Por isso que ele afirma, vamos juntos? Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, tenhamos este sentimento. Perfeito no sentido de que fomos justificados. Diga assim, a Bíblia diz que eu fui justificado em Cristo. E da mesma forma, a Bíblia diz que quem foi justificado em Cristo está perfeito diante do Pai. Amém. É como um filho nosso quando obedece. É como um filho nosso quando alcança a vitória, galga um degrau. É como um filho nosso quando nos dá alegria. Não é, presbítero Levi? É como um filho nosso que cumpre o seu papel. A gente se sente realizado. Louvado seja Deus por isso. Perfeitos, podemos dizer, o nosso lar é um lar perfeito, porque o nosso lar é dirigido por Deus. Que o nosso lar seja sempre um lar perfeito, dirigido por Deus. Então, prossigo para o alvo. Eu dividi, então, em 3 argumentações que eu quero deixar para os irmãos. Em primeiro lugar, prossigo para o alvo, porque o nosso alvo é o céu. Portanto, abandono o mundo. Irmãos, não se preocupem, mas o mundo não é nosso. O mundo é sedutor, é verdade. O mundo é insinuante, o mundo é fascinante, mas o mundo é mau. A Bíblia diz que há 3 inimigos que lutam sem cessar contra nós: a carne, o diabo e o mundo. A carne é o nosso ego, o nosso eu. O diabo, todo mundo sabe quem é. E o mundo, o sistema mundano. O sistema mundano é sedutor. O sistema mundano é terrível. O sistema mundano é enganador. Mas numa palavra, é sedutor. E se nós não vigiarmos, nós vamos cair. Né? Se homens como Davi caiu, Salomão caiu, imagine nós. Então o nosso alvo é o céu. Vamos ler o versículo que baseia? Vamos juntos? Sim. Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém. A Bíblia diz que Deus dá semente a quem semeia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6, Deus dá semente a quem semeia. Deus faz prosperar quem o honra. Deus abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medida sobre quem lhe é fiel, sobre quem o obedece.
Isso não é teologia da prosperidade, isso é teologia bíblica. A Bíblia diz ainda, Deus é quem diz, fazei prova de mim. E vede, provai e vede que o Senhor é bom. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A gente tem que ver a providência de Deus na nossa vida. A gente tem que agradecer a Deus pelo que Deus tem feito, até mesmo pelas perdas. Até mesmo pelas perdas. Porque Deus, quando nos faz perder alguma coisa, com certeza Ele está nos corrigindo. E a Bíblia diz que Deus corrige, Deus disciplina a quem Ele ama. Muitas vezes Deus não responde determinadas orações nossas, porque se fosse atender o que nós estávamos pedindo, teria sido uma tragédia para nós. Quantas bobeiras a gente faz, quantas bobeiras a gente pede, Deus cuida de nós. Muito bem, vamos juntos? Vamos juntos? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Uma palavra-chave destes versículos, qual é? A palavra que mais chama a atenção, uma palavra só. Resumindo aí, uma palavra só. Alguém falou? Humilhação, 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 humildade. É a palavra-chave. É a palavra característica do Cristo, do Senhor Jesus. Ele é Deus. Mas Ele se humilhou, Ele se esvaziou de si. Aí, João Marcos. Vai sair, não? Tá, eu quero orar por você depois, viu, João Marcos? Valeu. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele é Deus, tornou-se semelhante a nós. Lembra onde foi que ele nasceu? Não havia lugar para José e Maria na estribaria, ou na hospedaria, em nenhuma casa de Belém. O único lugar que José encontrou para Maria dar à luz o seu primogênito foi aonde? Numa estribaria, numa manjedoura. Não teve o privilégio de ter uma doutora Dorcas para fazer o parto. Nasceu pelas mãos de José, não foi? Só estava ali José e Maria. Ele que foi o obstetra. Foi Jesus que nasceu assim. E Ele fez isso por amor a nós. Ele fez isso para que nós o imitemos, para que nós nos humilhemos sob a sua poderosa mão. Essa aqui não. Então Paulo diz, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Resumindo, o que é que Paulo está dizendo? Não se envaideçam, não se ensoberbeçam, imitem a Cristo. Paulo, então, como Jesus, lembra que o inimigo não se limita a agir no mundo lá fora, mas o inimigo tenta trazer o sistema mundano para dentro da igreja, preste atenção nisso. O nosso professor no seminário, o saudoso reverendo Otton Guanais Dourado, ele dizia, meus filhos, o pior pecado é a política eclesiástica, é a política dentro da igreja. Porque a política eclesiástica mina, tira as forças da igreja, suja a mensagem do Evangelho, corrompe e impede que os eleitos conheçam a Cristo por nosso intermédio. Então, que não haja em nosso meio sistema mundano, política eclesiástica. Jesus disse assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa, advertindo-nos para que nós vigiemos e vivamos em humildade. O conselho de Paulo, então, é padrão para uma vida nova, é padrão para o ano novo, é padrão para uma vida bem-sucedida, com planos e projetos somente conforme a vontade de Deus. Que seja modelo de uma vida obediente e santa, é a minha oração. Que eu seja obediente, que eu seja santo. As demais coisas serão acrescentadas.
Uma bênção que nós aprendemos na Bíblia é não nos preocupar com o dia de amanhã, porque basta cada dia. Olhe os passarinhos, olhe as flores do campo. Eles não semeiam, nem colhem, e o Senhor os alimenta. As flores do campo não tecem, nem cosem. No entanto, nem Salomão em sua glória se vestiu como qualquer das flores do campo. Não é? Então, aí nesse mesmo contexto, Paulo traz esta instrução de uma vida bem-sucedida. Vamos ler juntos? Vamos ler? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. As mulheres... repete. Espera aí. Repetiu. 22, 23, agora 24, 25. As mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor, como porém a igreja está sujeita a Cristo. Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos repetir essa última frase? Nós os varões, nós os varões, nós os homens. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Alguns crentes ficam impressionados com a primeira palavra lá, mulheres sejam submissas. E aí acha que é ser subserviente. Uma coisa é ser submissa, outra coisa é ser subserviente. Ser subserviente é ser capacho. O Senhor não está dizendo isso. Ser submissa é honrar, no contexto. Ser submisso a outrem é honrar o outro. Mas a carga sobre o marido é maior. Maridos, amai vossa mulher como? De que forma? Como Cristo amou a igreja. E Paulo explica tudo. Como foi que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida pela igreja. Então, a boa lição para nós, maridos, é que nós devemos estar prontos para, se necessário, morrer no lugar da nossa esposa. A gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar preparado para isso. Né? Mas não espere aquilo lá, não. Faça hoje. Faça agora. Cuide da esposa como Cristo cuida da igreja. Então, o estilo de vida do cristão fiel deve ser em função do ser o mais parecido com Cristo e da vida celestial. Que o ano de 2024, que entremos o ano de 2024 com esse objetivo, que eu seja mais e mais parecido com Cristo. O nosso alvo é o céu. Em segundo lugar, o nosso alvo é o céu, portanto, avanço em santidade, enfrentando as adversidades. E eu pergunto, será que tem adversidade nesse mundo? Tipos de adversidade, pode falar. Tipos de adversidade. Primeiro, adversidade nesse mundo. O sistema está aí. O que mais? Os impostos terríveis. Misericórdia, o que mais? A insegurança pública. A inflação, né? A violência, as ideologias. Misericórdia. Vivemos literalmente num mundo de horror. Num mundo de horror. Num mundo de incerteza, num mundo de insegurança. Né? Então, há adversidades. Todo tipo de tentação. Pai contra filho, filho contra pai. A onda de suicídio. Está uma verdadeira epidemia. Verdadeira epidemia. A onda de suicídio. Divórcios. Filhos órfãos de pais vivos. Que tragédia. Meu Deus. Então Paulo detectou algum princípio de vaidade, aquilo que nós já vimos lá atrás. E então os exorta a agirem com amor. Vamos juntos, irmãos? Vamos juntos? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Né? Não temos tempo a perder, o reino de Deus está próximo.
Arrependei-vos e crede no Evangelho. A vida do cristão deve ser de completo arrependimento de tudo aquilo que é, vamos dizer, carnal, egoísta, mundano, pois o nosso alvo é o céu. Devemos viver em função do céu. Detalhe, nós não somos temerosos, nós não somos supersticiosos, de jeito nenhum. O nosso alvo é o céu. E como diz Paulo aqui em Filipenses, para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro, é ganho. Então busquemos uma vida de oração, no secreto, no silêncio do nosso quarto, a sós com Deus, mas também com os irmãos, na igreja, na casa dos irmãos. Nos encontremos para orar, irmãos. A gente negligencia muito a oração. A gente perde muito tempo sem orar. A gente gosta muito de falar, conversar, e não ora. A melhor lição que eu vi lá na Coreia do Sul, lá em Seul, e nós fomos lá para ver o movimento de oração lá, é que a oração não é só no templo. A gente encontra nos pontos de ônibus, grupos orando, as pessoas estão ali esperando o ônibus e orando. No shopping center, a gente encontra pessoas ali que estão ali de mãos dadas orando. Nas praças de alimentação, as pessoas estão ali orando. No mercado, as pessoas orando. Irmãos, é muito bom. Além das reuniões de oração nos templos, nas igrejas, que é uma marca registrada lá em Seul, né? Todo o templo se abre às 4 horas da manhã e eles começam a orar. E aí a gente perguntava aos pastores, né, o intérprete, através do intérprete, perguntava: e esse povo não dorme? Esse povo não dorme? Não, eles dormem muito e dormem muito bem. Eles chegam do trabalho em casa, tomam uma refeição e vão para a cama. Aí nós perguntávamos: e não assiste televisão? Não, que negócio de televisão? O povo trabalha, dorme e ora. E tem lazer. E tem uma vida de primeiríssimo mundo. Não perde tempo com futilidade, não perde tempo com bobeira. Vive literalmente para Deus. Paulo então lembra que nós fomos sepultados com Cristo para que andemos em novidade de vida. Diga assim: em 2024, mais do que em 2023, eu quero andar em novidade de vida. É Paulo quem diz, é a Bíblia quem diz. Então, para fechar, o nosso alvo é o céu. Se o nosso alvo é o céu, portanto, busquemos o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, receber um ano novo é um prêmio, não é verdade? É um presente. Completar um aniversário é um prêmio. Quem já é avô, gera em mim uma santa inveja, mas eu chego lá com a graça de Deus. Quem já é avô, levante a mão. Quem já é avô, levante a mão. Permaneça com a mão levantada. Eu tenho certeza que é um prêmio ter um neto. Os netos são prêmios, galardões, não é? Louvado seja Deus por isso. Então a gente busca a bênção de Deus na nossa vida. Busquemos a santificação. Para isso precisamos antes praticar o quê? Arrependimento. Arrependimento de nós mesmos. Arrependimento das vezes que caímos nas tentações. Arrependimento do nosso narcisismo, que era uma marca registrada da igreja lá em Filipos, por causa da cidade, que era uma cidade que ostentava, era uma cidade orgulhosa, imperiosa. Isso acometia os irmãos da igreja, os membros da igreja, que eram cidadãos filipenses. Não existe a possibilidade de obter o prêmio em Cristo tendo uma vida de pecados não confessados, de pecados de estimação. Não, é tempo de restaurar o altar do Senhor. Diga comigo, se você sentir liberdade. É tempo de restaurar o altar do Senhor na minha vida, na minha casa. Deixa eu ver se os alunos da escola dominical estão ligados. Quem foi o profeta que Deus levantou para restaurar o altar do Senhor? Que Deus ordenou para restaurar o altar do Senhor? Quem foi? Restaurar o altar do Senhor. Quem lembra?
Restaurar o altar. Elias ordenou a Acabe que ele ia restaurar o altar de Deus que tinha sido trocado por Baal. E aí teve aquela peleja de Elias contra os profetas de Baal. É tempo de restaurar o altar do Senhor em nosso coração, renunciar veementemente ao egoísmo, o narcisismo, a egolatria. A idolatria, às vezes a gente pensa em idolatria com aquela imagem e tal, mas eu creio que o pior tipo de idolatria é a egolatria. É eu achar que mereço alguma coisa, eu achar que mereço que a minha vontade prevaleça, é eu, na verdade, adorar a mim mesmo. Está repreendido, em nome de Jesus. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus é o céu. Devemos pensar no céu, falar sobre o céu, pregar o Evangelho que é Cristo Jesus, o único meio de acesso ao céu. Mudança de ano, vamos juntos? Vamos juntos? Mudança de ano é naturalmente um tempo de balanço dos nossos erros e acertos, do que fizemos de proveitoso ou de prejuízo. É um momento em que devemos buscar a sabedoria divina com o propósito de não cometermos os mesmos erros, com o propósito de sermos melhores em tudo, para a glória de Deus. Lembra que Paulo disse aos Filipenses, nós que somos o quê? Que significa ser justificado? Nós que somos perfeitos, perfeitos em Cristo. Melhor marido, melhor esposa, melhor pai, melhor mãe, melhor filho, filho que honre pai e mãe, melhor estudante, melhor profissional, melhor vizinho, melhor crente, melhor pastor, melhor em tudo, com a mesma humildade de Cristo Jesus, que sendo Deus deixou a sua glória a fim de salvar os que nele creem. Esta é a vida de Deus em nós. Que em 2024, até a volta de Cristo, prossigamos para o alvo, com sabedoria, conforme Jesus nos ensinou. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos juntos? Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Nós só podemos prosseguir para o alvo se submetermos os nossos planos ao Senhor Jesus Cristo. Que em 2024, Jesus seja tudo em todos nós. Amém. Louvado seja Deus.